Naturalmente, Rodcourt e seus espíritos familiares, o cálculo Mashida Aran, o inspetor Shimada Izumi e o oráculo Indo Koya estavam observando o desenrolar da situação enquanto os grupos de Asahi e Kanako conversavam com Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Dito isso, as expectativas de Rodcourt eram diferentes das de seus espíritos familiares. Rodcourt esperava que as negociações fossem interrompidas, a batalha para romper e Asahi. Talvez não derrotando Vandaliel, pois isso era improvável, mas pelo menos sendo útil para coletar mais informações. Seus espíritos familiares, por outro lado, temiam que uma batalha acontecesse. Eles não se importavam com o que acontecia com o grupo de Kanako, mas queriam evitar que as almas do grupo de Asahi fossem destruídas. Não deveríamos dizer a ele para não se envolver mais com Vandaliel, disse Koya. Koya, você realmente acha que Asahi vai ouvir esse aviso? Disse Aran. Isso nunca aconteceria. A existência de Asahi, um homem apaixonado com um senso de companheirismo e um forte senso de justiça própria, foi muito útil para unir os braveiros em Origin. Havia muitos entre os indivíduos reencarnados, que esconderam suas verdadeiras identidades enquanto viviam em um ambiente diferente da Terra, que foram salvos pelo fato de Asahi ter interagido com eles da mesma forma que na Terra. Embora houvesse alguns, como Murakami, Kanako e Minuma Itomi, que não se davam bem com ele. Os espíritos familiares tinham certeza de que Vandaliel era do tipo que também não se daria bem com Asahi. Eles olharam para as memórias de seus ex-colegas que tiveram a sorte de sobreviver ao naufrágio da balsa e dentro deles, havia memórias de Asahi conversando com Vandaliel. Parecia que Asahi não havia percebido isso, mas os olhos de Vandaliel estavam claramente mortos naquela época. Pode até ser melhor para ele ser guiado por Vandaliel. Não que eu ache que isso aconteceria, Izumi suspirou. Definitivamente não seria, ela murmurou, negando a possibilidade completamente. Eles sabiam pelo precedente do Perseus Samejima Yuri. Sarua Legston que indivíduos reencarnados sendo guiados por Vandaliel levavam um tempo considerável. Eles não seriam guiados apenas conversando um pouco com ele. Era muito duvidoso que o obstinado Asahi fosse guiado por Vandaliel em primeiro lugar. Era difícil imaginar que Vandaliel tentaria proativamente guiá-lo. Enquanto os espíritos familiares observavam, seus estômagos doíam de nervosismo, apesar do fato de não terem corpos físicos. Asahi silenciosamente deixou a cena com Shouko e tendou seguindo atrás dele. Que inesperado, imaginei que uma batalha iria se desenvolver, Rodcourt sussurrou. Os espíritos familiares o ouviram, mas estavam de acordo. Os Asahi do passado que eles conheciam teriam continuado a se opor obstinadamente a Vandaliel, fazendo com que Vandaliel chegasse ao limite de sua paciência. Aliás, nem Rodcourt nem seus espíritos familiares esperavam que Vandaliel aceitasse o pedido de Asahi. Espero que ele repense sua opinião sobre Vandaliel agora, mas Aran murmurou. Rodcourt e seus espíritos familiares podiam navegar por tudo que Asahi tinha visto e ouvido como registros. Mas eles só podiam tentar prever o que ele pensaria e tentaria fazer no futuro. Em todo caso, ele ficaria bem por um tempo agora que havia colocado alguma distância entre ele e as regiões que estavam sob a influência de Vandaliel. Talvez tenha sido melhor não termos contado a ele sobre Legion, sobre Tomi, disse Izumi. Sim. Se ele soubesse sobre a 8ª orientação e o estado atual de Tomi, ele definitivamente perderia a calma, Aran concordou. Se Asahi descobrisse que eles não eram mais pessoas, mas uma forma de vida enorme, misteriosa e esférica feita de manequins de carne entrelaçados, ele certamente ficaria furioso. Ele teria dito a Vandaliel que transformar humanos em tal monstro era algo que não poderia ser perdoado. Ele teria ficado furioso e provavelmente descontado sua raiva em Vandaliel. Não sei exatamente como eles acabaram assim, mas Vandaliel provavelmente não os fez assim de propósito e pelo que vimos, eles não parecem estar insatisfeitos com isso, disse Koya. Provavelmente a culpa é do Rodcourt. Claro, Vandaliel faz coisas como unir cadáveres para criar mortos-vivos, então não acho que possa ser evitado que ele seja mal interpretado, disse Izumi. Os dois concordaram que deveriam continuar a manter isso escondido de Asahi. O interesse deles estava se afastando do grupo de Kanako, que ainda estava com Vandaliel. Ao contrário do grupo de Asahi que estava tentando parar Vandaliel, Rodcourt também não tinha interesse no grupo de Kanako que estava tentando bajular Vandaliel.
Era provável que eles falhassem, mas mesmo que fossem mortos e suas almas fossem quebradas, eles eram indivíduos reencarnados cujas próximas vidas não haviam sido determinadas, então o círculo de transmigração sofreria danos mínimos. Se eles tivessem sucesso, Rodcourt pensou que provavelmente ainda poderia usá-los para coletar informações por um curto período, mas eles provavelmente seriam guiados por Vandaliel eventualmente. Foi por isso que ele ficou surpreso ao ouvir as próximas palavras de Kanako. Acho que você deveria nos transformar em membros das raças de vida, como vampiros ou algo assim. O que? Rodcourt virou-se para o grupo de Kanako surpreso. Impossível, o conhecimento sobre o círculo de transmigração deveria ter sido apagado quando ela reencarnou em Lambda. Como ela sabe que eles certamente serão transferidos para o sistema de círculo de transmigração de vida se eles se tornarem membros das raças de vida? Poderia ser. Ela usou o poder que eu dei a ela? Depois que a foice da morte Konoe Miyagi foi destruída, Rodcourt permitiu que os outros indivíduos reencarnados usassem suas habilidades livremente dentro deste reino divino. Conteúdo patrocinado. Se as habilidades poderiam ser usadas efetivamente dentro do reino divino dependia da habilidade, mas ele pensou que os indivíduos reencarnados estariam em um estado mais semelhante ao de quando estavam vivos se pudessem usar suas habilidades, permitindo-lhes reunir seus pensamentos mais claramente. Ele pensou que a Vênus de Kanako seria particularmente útil, pois permitia que ela manipulasse memórias e emoções. Como eles não tinham corpos, eles não seriam capazes de tentar matar um ao outro, mesmo que algo desse errado, e nenhum problema ocorreria se ele os vigiasse. Isso era o que Rodcourt havia pensado, mas... Isso mesmo, eu estava monitorando o uso de suas habilidades. Então a única possibilidade é Rodcourt lançou seu olhar para seus espíritos familiares, percebendo que ele havia confiado demais em sua atenção. Mas seus espíritos familiares também ficaram surpresos com as palavras de Kanako. Se você acha que é porque dissemos ao grupo de Kanako que seria mais fácil ser aceito por Vandaliel se eles se tornassem membros das raças de vida, você está errado, disse Aran. Somos seus espíritos familiares. Não há como enviarmos uma mensagem divina sem que você saiba, certo? Disse Izumi. Nós nem mesmo temos qualquer razão para contar a eles para começar. Eles nos traíram e nós não os perdoamos. É verdade que eles deixaram Murakami, mas isso não significa que eles estão arrependidos do que fizeram, disse Koya. Talvez convencido principalmente pelas palavras de Koya, Rodcourt voltou sua atenção para Kanako. O que significa que é apenas uma coincidência? Vandaliel lidera as corridas de vida, então ela achou que seria melhor para eles se tornarem membros das corridas de vida também? Rodcourt murmurou. Ou talvez, ela de alguma forma me enganou. Rodcourt se concentrou em pesquisar os registros de Kanako pelo motivo pelo qual ela expressou o desejo de que seu grupo se tornasse membro das raças de vida. Seus espíritos familiares o observavam em silêncio, sentindo-se abalados. Rodcourt realmente não era confiável. Depois de descobrir que Rodcourt era um deus que estava disposto a abandonar os indivíduos reencarnados e o mundo inteiro por medo de sua própria existência, eles tentaram pensar em maneiras de enganá-lo. Mas antes que eles pudessem fazer isso, Kanako havia enganado Rodcourt primeiro. Este fato fez com que os espíritos familiares sentissem choque e uma sensação de derrota. Os ombros de Aran caíram. Estávamos encarregados do trabalho cerebral para os braveiros, mas... O que há de errado, Izumi? Ele perguntou, vendo que Izumi estava olhando em uma direção estranha. Não, é só que eu tenho a sensação de que estamos sendo observados. Foi só por um momento, mas acho que vi algo. Ela sussurrou. Você viu alguma coisa? O que foi isso? Parecia um par de olhos. Não de uma pessoa, mas de uma fera. Você não está apenas imaginando coisas, hein? Você deve ser capaz de descobrir isso com seu poder de inspetor. Sim. É por isso que tenho certeza de que vi algo que parecia um par de olhos, mas, tanto faz. Não vamos pensar nisso. Falar nisso é proibido, claro, e devemos esquecer o mais rápido possível. Até que algo aconteça, disse Izumi, sabendo que Rodcourt poderia ler seus pensamentos. Aran e Koya assentiram. No entanto, os espíritos familiares sabiam que Rodcourt não monitorava constantemente seus pensamentos com toda a atenção. Era como se seus pensamentos estivessem sendo vistos por uma única câmera de vigilância, e Rodcourt estivesse sentado em um escritório de guarda, olhando para as imagens de um número incontável de câmeras de vigilância.
Com isso, Rodcourt poderia de fato monitorar seus pensamentos. No entanto, enquanto Rodcourt estava focado em outra coisa, seu foco em seus pensamentos iria escorregar. Talvez. De qualquer forma, os três decidiram não deixar Rodcourt saber sobre o algo que lembrava os olhos de uma fera, que Izumi tinha visto por um momento até que algo mais acontecesse. Na época em que o grupo de Kanako vivia dentro do calabouço experimental de Vandaliel, o grupo de Asagi voltou para a capital do Ducado de Sauron vindo da fronteira do antigo território de Sila. Eles pagaram por quartos em uma pousada de classe média e se reuniram para se sentar em um deles. Agora que chegamos até aqui, não haverá ninguém nos seguindo. Certo, Tendou? Disse Asagi. Sim, mas não tenho certeza absoluta, disse Tendou. Com sua habilidade de clarividência, ele percebeu que eles estavam sendo seguidos. Foi por isso que eles voltaram para esta cidade onde os olhos das pessoas estavam observando o mais rápido possível. Eles não ousaram sequer pensar em tentar se livrar ou lutar contra os que os perseguiam. Através da experiência, eles aprenderam que, ao contrário de Origin, havia seres neste mundo contra os quais eles não podiam competir. Claro, não era como se Asagi, Shouko e Tendou fossem incomparáveis em Origin, mas seus inimigos eram exércitos equipados com armas modernas, ou multimilionários ou políticos corruptos que usavam tais exércitos como seus peões. Seus inimigos não eram individualmente fortes, mas em Lambda havia indivíduos que poderiam dominar o grupo de Asagi armados com o que eles considerariam armas primitivas. Asagi acreditava que o demônio caçador de cabeças era um deles. Conteúdo patrocinado. É alguém que nem mesmo a clarividência de Tendou pode ver diretamente, eu nunca os notei. Nem foi detectado pelo sensor térmico de Shouko. Este mundo está cheio de monstros, Asagi murmurou. Asagi, tenho certeza que meu sensor térmico não conseguiu detectar o demônio caçador de cabeças porque é quase certo que é um morto-vivo, Shouko apontou. Estou levando isso em consideração quando digo que este mundo está cheio de monstros, disse Asagi, e então deu um suspiro. Ele experimentou inúmeras derrotas desde que reencarnou neste mundo. A primeira foi quando ele tentou impedir uma discussão entre aventureiros fracassados que se tornaram pequenos criminosos. Asagi tinha sido muito superior a eles em termos de força, mas os criminosos acertaram golpes limpos com as habilidades marciais da técnica de luta desarmada. A segunda derrota foi em uma batalha contra um Lich, um mago morto-vivo. Quando ele usou Magia Masher para selar a magia elemental do Lich, ele foi derrotado pelo feitiço sem atributo do Lich, Mana Bullet. Ele baixou a guarda porque, embora possuísse o conhecimento sobre habilidades marciais e magia sem atributo, ele não as havia experimentado antes. Mas por causa dessas derrotas, Asagi se tornou mais cuidadoso do que em sua vida anterior. Essa foi a razão pela qual ele não pediu a Vandaliel para parar de quebrar almas. Asagi começou a sentir que precisava parar Vandaliel quando viu Vandaliel destruindo a alma de Deficit. Embora ele estivesse preocupado com o dano significativo que isso causou ao círculo do sistema de transmigração, ele sentiu uma sensação de repulsa pelo ato de destruir almas, algo que superava o assassinato. Vandaliel não apenas matou pessoas, mas também destruiu suas almas. Asagi não sabia que punição isso merecia, ou porque isso deveria ser perdoado. Então, por que ele não expressou esses pensamentos e, em vez disso, pediu a Vandaliel que parasse de usar magia de atributo de morte? Asagi acreditava que mesmo que Vandaliel concordasse em parar de quebrar almas, ele pensaria em uma brecha para capturar almas, selando as almas sem quebrá-las, destruindo apenas uma parte das almas, como memórias ou personalidades, separando as almas e aprisionando apenas uma parte delas. Asagi não tinha uma compreensão exata da estrutura de uma alma, se uma alma ficaria bem depois de ter apenas uma parte destruída, ou se era possível separá-la. Rodcourt disse aos indivíduos reencarnados que suas almas retornariam ao seu reino divino imediatamente após suas mortes, em vez de vagar pelo mundo ou se transformar em mortos-vivos. Mas não se passou muito tempo desde que Asagi recebeu a mensagem dos espíritos familiares de nunca confie em Rodcourt. E como Vandaliel havia destruído a alma do Gungnir Kaido Kanata, isso significava que ele pelo menos tinha tempo suficiente para destruir a alma antes que ela retornasse. Se ele tivesse tempo suficiente para fazer isso, então era possível que ele também tivesse tempo para fazer outras coisas com a alma. Foi por isso que Asagi pediu a Vandaliel para parar de usar a magia de atributo de morte completamente,
em vez de pedir que ele parasse de quebrar almas. A habilidade de Vandaliel de destruir almas estava claramente relacionada ao atributo morte. Assim, se Vandaliel se tornasse incapaz de usar o atributo morte, ele se tornaria incapaz de destruir almas. Claro, ele também acreditava verdadeiramente que profanar a dignidade dos mortos e brincar com eles era imperdoável. Ainda assim, eu queria perguntar se Perseus Samejima está seguro, disse Asagi. Isso não pode ser evitado, disse Tendou. Não há como sabermos sobre Sarua Legston. Se falássemos o nome dele ali, ficaria claro que ele é um indivíduo reencarnado e isso poderia até colocá-lo em perigo. O grupo de Asagi foi informado pelos espíritos familiares que Sarua Legston era Perseu, e ele estava atualmente morando em Taloshen com sua família. Mas não havia como dizer o que Vandaliel faria se soubesse disso, então o grupo de Asagi não conseguiu confirmar se Perseus estava seguro. Então, o que vamos fazer agora? Se você vai me dizer que vai se juntar ao grupo de Murakami para deter Vandaliel, estou fora, disse Tendou. Tendo, não há como eu pensar em fazer algo assim. Eu sempre teria que ficar de olho se me juntasse a esses caras, disse Asagi. Tendou nem precisava mencionar isso, juntar-se e trabalhar com o grupo de Murakami, que ainda estava atrás da vida de Vandaliel, estava fora de questão. Como grupo de Kanako, eles não eram confiáveis. Eu nem quero lutar contra Vandaliel em primeiro lugar. Eu só quero parar com os erros dele, disse Asagi. Para fazer isso, acho que precisamos pensar em uma maneira de fazê-lo abrir mão do atributo morte. Um método que não precisa do poder do Rodcourt. Um método que não precisa do poder de Rodcourt, você diz. Você mencionou isso quando estávamos conversando com Vandaliel, mas será que existe mesmo? Acho que não, disse Shouko. Provavelmente existem itens mágicos que selam a magia para serem inutilizáveis neste mundo, assim como havia no Origin, mas usá-los é definitivamente impossível. Sua mana está em uma escala completamente diferente, disse Tendou. Deveria haver um, disse Asagi com veemência em resposta a essas opiniões negativas. Claro, há uma razão para eu acreditar nisso. Vocês dois se lembram da mitologia deste mundo? A parte onde o rei demônio Guduranis foi selado. Pelo que ouvi sobre a mitologia deste mundo, o poder do rei demônio Guduranis era surpreendentemente semelhante à magia do atributo da morte. Sendo esse o caso, se usássemos o método que foi usado para selar o rei demônio, seria possível selar o atributo de morte de Vandaliel e a oitava orientação. Isso é, certamente possível. No mínimo, isso é verdade para selar os fragmentos do rei demônio, disse Tendou surpreso, concordando com as palavras de Asagi. Vandaliel realmente absorveu os fragmentos do rei demônio e os estava usando como se fossem parte de seu próprio corpo. Se isso tornava equivalente ao rei demônio, então era possível que o método de vedação que funcionou no rei demônio também funcionasse em Vandaliel. Mas parecia que Shouko ainda estava cético. É verdade, mas Vandaliel desfez aqueles lacres, não foi? Ela apontou. E você não pretende derrotá-lo, certo? Como você vai dividi-lo em pedaços e selá-lo? Isso é verdade, mas não pretendo usar o mesmo método para selar Vandaliel e a oitava orientação. Estou pensando que pode ser possível investigar o método usado para selar o rei demônio e aplicá-lo para selar apenas seu atributo de morte, disse Asagi. E se o método usado para selar o rei demônio puder ser aplicado assim, vamos compartilhar esse método com a Guilda dos Magos e as outras nações. Espere um segundo. Por que isso leva a compartilhar o método com outras nações? Tendou perguntou surpreso. Conteúdo patrocinado. Para garantir que o que aconteceu no Origin não se repita neste mundo, respondeu Asagi. Mesmo que sejamos capazes de selar o atributo de morte de Vandaliel, se figuras poderosas souberem da existência do atributo de morte, elas definitivamente tentarão adquiri-lo para si mesmas. Precisamos espalhar um método que interrompa o atributo morte para evitar isso. Em Origin, mesmo após a morte de Vandaliel, o único usuário da magia do atributo morte, todas as nações continuaram pesquisando o atributo morte nas sombras. Era assim que o atributo da morte era útil. Na verdade, Vandaliel havia subido ao topo de uma nação inteira com o poder do atributo morte. Foi por isso que Asagi acreditava que uma maneira de selar o atributo da morte precisava ser espalhada para todas as nações, a fim de evitar uma corrida para pesquisar o atributo da morte neste mundo. Depois disso, uma vez que as figuras religiosas deste mundo declarassem o atributo da morte como um poder proibido,
As coisas poderiam não ser perfeitas, mas dariam certo. A religião tinha muito mais poder neste mundo do que na origem. Agora que você mencionou isso, parece que vai ser útil quando aquele Rikudo bastardo reencarnar aqui, disse Shouko, balançando a cabeça. Não que eu ache que ele possa completar sua pesquisa de atributos de morte. Rikudo, que ainda deveria estar vivo em Origin, era um homem nos escalões superiores dos Braves que secretamente continuou a pesquisa sobre o atributo da morte e puxou as cordas por trás do grupo de Murakami. Sim, Tendou hesitou por um momento, então assentiu. Não sei se realmente conseguiremos, mas vamos tentar, disse ele. Ele temia Vandaliel, mas a possibilidade de encontrar uma maneira de parar o atributo morte parecia muito atraente para ele. Ele não havia esquecido que tinha a opção de deixar o continente e cortar todos os laços, como Mal havia feito. Mas o que Tendou tinha visto do poder de Vandaliel era grande demais para ele fazer essa escolha. Mesmo se ele deixasse o continente Bangaia, ele realmente seria capaz de escapar de Vandaliel? Enquanto vivesse neste mundo, não teria que continuar vivendo com medo de que Vandaliel mudasse de ideia e viesse matá-lo? Para Tendou, que começou a sentir esse medo e desconforto, a sugestão de Asagi parecia uma esperança brilhante. Tudo bem, agora que você concordou com isso, vamos seguir com esse plano, disse Asagi. Embora eu diga isso, não é como se tivéssemos alguma pista para seguir. Bem, suponho que devemos olhar para algumas ruínas históricas, embora talvez não possamos gastar muito tempo fazendo isso. Asagi teve um mau pressentimento sobre isso. Vandaliel havia dito que ele era o governante de uma nação. Se ele continuasse expandindo sua influência, não haveria um dia uma grande guerra com o Império Amid ou o Reino Orbaumi que engolfou todo o continente? Temos que encontrar uma maneira de parar o atributo morte para impedir que isso aconteça. E se ele descobrir que as outras nações têm uma maneira de parar o atributo da morte, ele pode ser mais cuidadoso, pensou Asagi. No mínimo, a paz pode ser mantida se ele se retirar do Ducado de Sauron e se esconder na Cordilheira. A verdade era que as forças de Alda, o deus da lei e do destino, já haviam começado a se mover. Mesmo que Vandaliel ficasse quieto dentro da Cordilheira da Fronteira, era possível que uma guerra envolvendo o mundo inteiro estourasse, mas Asagi não sabia disso. Na época em que Vandaliel procurava um navio no oceano, Amemiya Hiroto passava um de seus dias de folga dentro de sua própria casa. Mais de um ano se passou desde a batalha contra a 8ª Orientação e o desastre no Departamento Nacional de Defesa. A situação mundial estava mudando de maneira significativa. As relações entre as nações que enviaram tropas de forças especiais para a base da 8ª Orientação e os Bravers se deterioraram e, embora parecessem reparadas na superfície, a verdade é que ainda estavam tensas. O presidente do Estado Federal renunciou, levando a uma eleição geral. Mesmo agora, a nação ainda estava sob pressão para mudar as administrações políticas e reconstruir o Departamento de Defesa. Nas Nações Unidas, houve um movimento para formar um tratado que banisse a pesquisa da magia do atributo morte em todas as nações membros. Hiroto também trabalhou para a assinatura do tratado, mas a oposição de um certo indivíduo impediu que fosse assinado e o tratado foi descartado no final. Mãe, Oji-san ainda não chegou, disse o filho mais velho de Hiroto, Hiroshi. Amemiya Narumi, cujo sobrenome havia mudado após seu casamento com Hiroto, sorriu para o filho. Você ama o seu Oji-san, não é, Hiroshi? Você não precisa se preocupar. Ele estará aqui em breve. Ele deveria ter folga hoje também, disse Hiroto ao filho. Mas pai, faz tanto tempo desde que vimos Oji-san. Você também não o vê há algum tempo, certo? Disse Hiroshi. Hiroto ficou abalado com essas palavras. Isso mesmo. Sim, faz um tempo que não o encontro em particular. Ele rapidamente suprimiu seu desconforto para que não aparecesse em sua expressão facial, mas parecia que Narumi havia notado. No momento seguinte, o interfone notificou a família de um visitante. O Oji-san, que não visitava a família Amemiya há muito tempo. O Avalon Rikudo Ijiri sorriu calmamente. Acho que seria estranho dizer, há quanto tempo? Nos vemos no trabalho e ambos lidamos com a mídia com bastante frequência, disse ele. Sim, disse Hiroto. Mas eu quero que você entenda. Eu pensei muito em me opor a esse tratado de proibir a pesquisa sobre o atributo da morte. Aquele que se opôs ao tratado não era outro senão o próprio Rikudo, que atualmente era uma figura importante mesmo entre os escalões superiores dos Bravers.
Agora que Minami Asaji e Indo Koya estavam mortos, Rikudo era aquele em quem Hiroto mais confiava, então sua oposição ao tratado foi devastadora. Mas agora, ele entendeu o ponto de Rikudo também. Conteúdo patrocinado. Proibir a pesquisa apenas nas nações que fazem parte da ONU não tem sentido. Não apenas isso, mas para preparar maneiras de impedir que outras nações e organizações criminosas em larga escala pesquisassem o atributo morte, você tinha que se opor. Essa é a sua razão, certo? Disse Hiroto. E somos apenas pessoas de uma única organização. Não somos políticos ou líderes de nações. As Nações Unidas rejeitaram o tratado por meio de votação, então o resultado não poderia ter sido alterado quer concordássemos com o tratado ou não, disse Narumi. Não é nada que vocês dois devam se culpar. Fico feliz que você entenda, Rikudo disse, sorrindo. Mas a verdade era diferente. Rikudo Ijiri estava pesquisando o atributo da morte em segredo, e ele simplesmente se opôs ao tratado porque prejudicaria sua própria pesquisa. Ele tinha figuras importantes e pessoas ricas de todas as nações, bem como vários indivíduos reencarnados, sob seu comando. Teria sido inconveniente que a pesquisa sobre o atributo morte fosse proibida na principal nação em que estava sendo realizada. Se o tratado tivesse sido assinado, o comércio, importação e exportação de drogas experimentais, medicamentos, itens mágicos e máquinas de análise que poderiam ser usadas na pesquisa de atributos de morte estariam sob monitoramento estrito. Se os planos de Rikudo fossem descobertos como resultado, tudo seria desperdiçado. É uma sorte para mim que Minami, Indo e Tendo se foram. As coisas são muito mais fáceis graças a isso. Parece que o destino me ama, pensou Rikudo. Sem saber que Asaji havia reencarnado em outro mundo, e Koya ainda o encarava amargamente do reino divino de Rodcourt, Rikudo acreditava que ele era um ser especial. Vamos deixar a conversa difícil por aí. Narumi, eu sei que é tarde, mas aqui está um presente de bebê, disse Rikudo, entregando a ela uma caixa lindamente embrulhada. Obrigado, disse Narumi, sorrindo enquanto pegava a caixa. Hiroto relaxou os ombros e começou a falar com Rikudo como fazia antes, como amigo. Oji-san, onde está o meu? Perguntou Hiroshi. Ei, Hiroshi, não diga coisas tão rudes, disse Narumi, repreendendo seu filho. Hiroshi-kun, o seu está aqui, disse Rikudo, pegando uma pequena bolsa. Obrigado. Hiroshi disse, pegando a bolsa e saindo correndo. Espere, agradeça a ele antes de abri-lo. Narumi gritou, indo atrás dele. Lamento que ele tenha crescido e se tornado um patife, Hiroto disse se desculpando. É bom que ele esteja saudável. Mas parece que ele não se parece com você, nem com aquele de quem tirou o nome, disse Rikudo. TLN. O kanji do nome de Hiroshi é o mesmo kanji do primeiro kanji do nome japonês de Vandalieu, Hiroto. Sim, parece ser o caso. Eu nunca o conheci, aquele cujo nome era parecido com o meu, então eu realmente não sei muito sobre ele, disse Hiroto, pensando em Amamiya Hiroto, a quem ele nunca conheceu ou melhor, não conseguiu encontrar até Amamiya se transformou em um morto-vivo. A verdade é que eu também não me lembro muito dele, disse Rikudo. Como ele disse, ele não se lembrava de Amamiya Hiroto, mas fingiu se lembrar dele mesmo assim. Mas o que ele realmente pensava era como era cansativo continuar com esse ato para enganar Hiroto e os outros, mantendo seu relacionamento atual. Se eu deixasse tudo para o meu fantoche, metamorfo, eu esqueceria como manter minha atuação como virtuoso amigo íntimo de Amemiya, afinal. Continuando com o ato, Rikudo mudou de assunto. Pensando bem, você disse que seu segundo filho é uma menina. Ouvi dizer que o nome dela é Mei. Sim, eu não poderia chamá-la de Plutão, então mudei para um nome japonês, disse Hiroto. TLN. O kanji para Mei significa escuro, e também é o primeiro kanji da palavra japonesa para o planeta Plutão. Entendo. Deide Guidance ainda tem muitos fãs, incluindo Plutão e Baba Yaga. Você deve ter cuidado com as pessoas ao seu redor, Rikudo advertiu. A propósito, ela já passou pelo exame de atributo? Em Origin, onde existia ciência e magia, era importante aprender com quais atributos os próprios filhos tinham afinidade. Assim, em nações desenvolvidas, era normal que crianças pequenas tivessem suas propriedades de mana examinadas. Não, ela não tem nenhum ano, então ainda não fez o exame. Se eles são muito jovens, o mana geralmente é muito fraco e as máquinas não podem dizer qual atributo eles são, disse Hiroto. Agora que você mencionou, você está certo. Neste país,
Se bem me lembro, o exame é feito a partir dos 3 anos de idade, certo? Mesmo que ela compartilhe um nome com Plutão, não há como ela ter qualidades para o atributo morte. Talvez eu esteja pensando demais nas coisas, pensou Rikudo. Naquele momento, dentro de uma cama em outro quarto, as pálpebras de Mei se abriram de repente. Seus olhos eram totalmente negros, incluindo as partes que deveriam ser brancas. Mas ela piscou e seus olhos voltaram à cor normal. E então ela fechou as pálpebras e voltou a dormir. Não havia um único ser observando esse fenômeno pequeno, mas bizarro, nem mesmo os deuses. Conteúdo patrocinado. História paralela 26. Conteúdo patrocinado. Naturalmente, Rodcourt e seus espíritos familiares, o cálculo Mashida Aran, o inspetor Shimada Izumi e o oráculo Indokoya estavam observando o desenrolar da situação enquanto os grupos de Asaji e Kanako conversavam com Vandaliel. Dito isso, as expectativas de Rodcourt eram diferentes das de seus espíritos familiares. Rodcourt esperava que as negociações fossem interrompidas, a batalha para romper e Asaji. Talvez não derrotando Vandaliel, pois isso era improvável, mas pelo menos sendo útil para coletar mais informações. Seus espíritos familiares, por outro lado, temiam que uma batalha acontecesse. Eles não se importavam com o que acontecia com o grupo de Kanako, mas queriam evitar que as almas do grupo de Asaji fossem destruídas. Não deveríamos dizer a ele para não se envolver mais com Vandaliel, disse Kouya. Kouya, você realmente acha que Asaji vai ouvir esse aviso? Disse Aran. Isso nunca aconteceria. A existência de Asaji, um homem apaixonado com um senso de companheirismo e um forte senso de justiça própria, foi muito útil para unir os braveiros em Origin. Havia muitos entre os indivíduos reencarnados, que esconderam suas verdadeiras identidades enquanto viviam em um ambiente diferente da Terra, que foram salvos pelo fato de Asaji ter interagido com eles da mesma forma que na Terra. Embora houvesse alguns, como Murakami, Kanako e Minuma Itomi, que não se davam bem com ele. Os espíritos familiares tinham certeza de que Vandaliel era do tipo que também não se daria bem com Asaji. Eles olharam para as memórias de seus ex-colegas que tiveram a sorte de sobreviver ao naufrágio da balsa e dentro deles, havia memórias de Asaji conversando com Vandaliel. Parecia que Asaji não havia percebido isso, mas os olhos de Vandaliel estavam claramente mortos naquela época. Pode até ser melhor para ele ser guiado por Vandaliel. Não que eu ache que isso aconteceria, Izumi suspirou. Definitivamente não seria, ela murmurou, negando a possibilidade completamente. Eles sabiam pelo precedente do Perseus Samejima Yuri. Sarua Legston que indivíduos reencarnados sendo guiados por Vandaliel levavam um tempo considerável. Eles não seriam guiados apenas conversando um pouco com ele. Era muito duvidoso que o obstinado Asaji fosse guiado por Vandaliel em primeiro lugar. Era difícil imaginar que Vandaliel tentaria proativamente guiá-lo. Enquanto os espíritos familiares observavam, seus estômagos doíam de nervosismo, apesar do fato de não terem corpos físicos. Asaji silenciosamente deixou a cena com Shouko e tendou seguindo atrás dele. Que inesperado, imaginei que uma batalha iria se desenvolver, Rodcourt sussurrou. Os espíritos familiares o ouviram, mas estavam de acordo. Os Asaji do passado que eles conheciam teriam continuado a se opor obstinadamente a Vandaliel, fazendo com que Vandaliel chegasse ao limite de sua paciência. Aliás, nem Rodcourt nem seus espíritos familiares esperavam que Vandaliel aceitasse o pedido de Asaji. Espero que ele repense sua opinião sobre Vandaliel agora, mas Aran murmurou. Rodcourt e seus espíritos familiares podiam navegar por tudo que Asaji tinha visto e ouvido como registros, mas eles só podiam tentar prever o que ele pensaria e tentaria fazer no futuro. Em todo caso, ele ficaria bem por um tempo agora que havia colocado alguma distância entre ele e as regiões que estavam sob a influência de Vandaliel. Talvez tenha sido melhor não termos contado a ele sobre Legion, sobre Tomi, disse Izumi. Sim. Se ele soubesse sobre a 8ª orientação e o estado atual de Tomi, ele definitivamente perderia a calma, Aran concordou. Se Asaji descobrisse que eles não eram mais pessoas, mas uma forma de vida enorme, misteriosa e esférica feita de manequins de carne entrelaçados, ele certamente ficaria furioso. Ele teria dito a Vandaliel que transformar humanos em tal monstro era algo que não poderia ser perdoado. Ele teria ficado furioso e provavelmente descontado sua raiva em Vandaliel. Não sei exatamente como eles acabaram assim,
mas Vandaliel provavelmente não os fez assim de propósito e pelo que vimos, eles não parecem estar insatisfeitos com isso, disse Koya. Provavelmente a culpa é do Rodcourt. Claro, Vandaliel faz coisas como unir cadáveres para criar mortos-vivos, então não acho que possa ser evitado que ele seja mal interpretado, disse Izumi. Os dois concordaram que deveriam continuar a manter isso escondido de Asagi. O interesse deles estava se afastando do grupo de Kanako, que ainda estava com Vandaliel. Ao contrário do grupo de Asagi que estava tentando parar Vandaliel, Rodcourt também não tinha interesse no grupo de Kanako que estava tentando bajular Vandaliel. Era provável que eles falhassem, mas mesmo que fossem mortos e suas almas fossem quebradas, eles eram indivíduos reencarnados cujas próximas vidas não haviam sido determinadas, então o círculo de transmigração sofreria danos mínimos. Se eles tivessem sucesso, Rodcourt pensou que provavelmente ainda poderia usá-los para coletar informações por um curto período, mas eles provavelmente seriam guiados por Vandaliel eventualmente. Foi por isso que ele ficou surpreso ao ouvir as próximas palavras de Kanako. Acho que você deveria nos transformar em membros das raças de vida, como vampiros ou algo assim. Conteúdo patrocinado. O que? Rodcourt virou-se para o grupo de Kanako surpreso. Impossível, o conhecimento sobre o círculo de transmigração deveria ter sido apagado quando ela reencarnou em Lambda. Como ela sabe que eles certamente serão transferidos para o sistema de círculo de transmigração de vida se eles se tornarem membros das raças de vida? Poderia ser. Ela usou o poder que eu dei a ela? Depois que a foice da morte Konoe Miyagi foi destruída, Rodcourt permitiu que os outros indivíduos reencarnados usassem suas habilidades livremente dentro deste reino divino. Se as habilidades poderiam ser usadas efetivamente dentro do reino divino dependia da habilidade, mas ele pensou que os indivíduos reencarnados estariam em um estado mais semelhante ao de quando estavam vivos se pudessem usar suas habilidades, permitindo-lhes reunir seus pensamentos mais claramente. Ele pensou que a Vênus de Kanako seria particularmente útil, pois permitia que ela manipulasse memórias e emoções. Como eles não tinham corpos, eles não seriam capazes de tentar matar um ao outro, mesmo que algo desse errado, e nenhum problema ocorreria se ele os vigiasse. Isso era o que Rodcourt havia pensado, mas... Isso mesmo, eu estava monitorando o uso de suas habilidades. Então a única possibilidade é Rodcourt lançou seu olhar para seus espíritos familiares, percebendo que ele havia confiado demais em sua atenção. Mas seus espíritos familiares também ficaram surpresos com as palavras de Kanako. Se você acha que é porque dissemos ao grupo de Kanako que seria mais fácil ser aceito por Vandaliel se eles se tornassem membros das raças de vida, você está errado, disse Aran. Somos seus espíritos familiares. Não há como enviarmos uma mensagem divina sem que você saiba, certo? Disse Izumi. Nós nem mesmo temos qualquer razão para contar a eles para começar. Eles nos traíram e nós não os perdoamos. É verdade que eles deixaram Murakami, mas isso não significa que eles estão arrependidos do que fizeram, disse Koya. Talvez convencido principalmente pelas palavras de Koya, Rodcourt voltou sua atenção para Kanako. O que significa que é apenas uma coincidência? Vandaliel lidera as corridas de vida, então ela achou que seria melhor para eles se tornarem membros das corridas de vida também? Rodcourt murmurou. Ou talvez, ela de alguma forma me enganou. Rodcourt se concentrou em pesquisar os registros de Kanako pelo motivo pelo qual ela expressou o desejo de que seu grupo se tornasse membro das raças de vida. Seus espíritos familiares o observavam em silêncio, sentindo-se abalados. Rodcourt realmente não era confiável. Depois de descobrir que Rodcourt era um deus que estava disposto a abandonar os indivíduos reencarnados e o mundo inteiro por medo de sua própria existência, eles tentaram pensar em maneiras de enganá-lo. Mas antes que eles pudessem fazer isso, Kanako havia enganado Rodcourt primeiro. Este fato fez com que os espíritos familiares sentissem choque e uma sensação de derrota. Os ombros de Aran caíram. Estávamos encarregados do trabalho cerebral para os braveiros, mas... O que há de errado, Izumi? Ele perguntou, vendo que Izumi estava olhando em uma direção estranha. Não, é só que eu tenho a sensação de que estamos sendo observados. Foi só por um momento, mas acho que vi algo. Ela sussurrou. Você viu alguma coisa? O que foi isso? Parecia um par de olhos. Não de uma pessoa, mas de uma fera. Você não está apenas imaginando coisas, hein? Você deve ser capaz de descobrir isso com seu poder de inspetor. Sim,
É por isso que tenho certeza de que vi algo que parecia um par de olhos, mas, tanto faz. Não vamos pensar nisso. Falar nisso é proibido, claro, e devemos esquecer o mais rápido possível. Até que algo aconteça, disse Izumi, sabendo que Rodcourt poderia ler seus pensamentos. Aran e Koya assentiram. No entanto, os espíritos familiares sabiam que Rodcourt não monitorava constantemente seus pensamentos com toda a atenção. Era como se seus pensamentos estivessem sendo vistos por uma única câmera de vigilância, e Rodcourt estivesse sentado em um escritório de guarda, olhando para as imagens de um número incontável de câmeras de vigilância. Com isso, Rodcourt poderia de fato monitorar seus pensamentos. No entanto, enquanto Rodcourt estava focado em outra coisa, seu foco em seus pensamentos iria escorregar. Talvez. De qualquer forma, os três decidiram não deixar Rodcourt saber sobre o algo que lembrava os olhos de uma fera, que Izumi tinha visto por um momento até que algo mais acontecesse. Na época em que o grupo de Kanako vivia dentro do calabouço experimental de Vandaliel, o grupo de Asahi voltou para a capital do Ducado de Sauron vindo da fronteira do antigo território de Silla. Eles pagaram por quartos em uma pousada de classe média e se reuniram para se sentar em um deles. Agora que chegamos até aqui, não haverá ninguém nos seguindo. Certo, Tendou? Disse Asahi. Sim, mas não tenho certeza absoluta, disse Tendou. Com sua habilidade de clarividência, ele percebeu que eles estavam sendo seguidos. Foi por isso que eles voltaram para esta cidade onde os olhos das pessoas estavam observando o mais rápido possível. Eles não ousaram sequer pensar em tentar se livrar ou lutar contra os que os perseguiam. Através da experiência, eles aprenderam que, ao contrário de Origin, havia seres neste mundo contra os quais eles não podiam competir. Claro, não era como se Asahi, Shouko e Tendou fossem incomparáveis em Origin, mas seus inimigos eram exércitos equipados com armas modernas, ou multimilionários ou políticos corruptos que usavam tais exércitos como seus peões. Seus inimigos não eram individualmente fortes. Mas em Lambda havia indivíduos que poderiam dominar o grupo de Asahi armados com o que eles considerariam armas primitivas. Conteúdo patrocinado. Asahi acreditava que o demônio caçador de cabeças era um deles. É alguém que nem mesmo a clarividência de Tendou pode ver diretamente, eu nunca os notei. Nem foi detectado pelo sensor térmico de Shouko. Este mundo está cheio de monstros, Asahi murmurou. Asahi, tenho certeza que meu sensor térmico não conseguiu detectar o demônio caçador de cabeças porque é quase certo que é um morto-vivo, Shouko apontou. Estou levando isso em consideração quando digo que este mundo está cheio de monstros, disse Asahi, e então deu um suspiro. Ele experimentou inúmeras derrotas desde que reencarnou neste mundo. A primeira foi quando ele tentou impedir uma discussão entre aventureiros fracassados que se tornaram pequenos criminosos. Asahi tinha sido muito superior a eles em termos de força, mas os criminosos acertaram golpes limpos com as habilidades marciais da técnica de luta desarmada. A segunda derrota foi em uma batalha contra um Lich, um mago morto-vivo. Quando ele usou Magia Masher para selar a magia elemental do Lich, ele foi derrotado pelo feitiço sem atributo do Lich, Mana Bullet. Ele baixou a guarda porque, embora possuísse o conhecimento sobre habilidades marciais e magia sem atributo, ele não as havia experimentado antes. Mas por causa dessas derrotas, Asahi se tornou mais cuidadoso do que em sua vida anterior. Essa foi a razão pela qual ele não pediu a Vandaliel para parar de quebrar almas. Asahi começou a sentir que precisava parar Vandaliel quando viu Vandaliel destruindo a alma de Deficit. Embora ele estivesse preocupado com o dano significativo que isso causou ao círculo do sistema de transmigração, ele sentiu uma sensação de repulsa pelo ato de destruir almas, algo que superava o assassinato. Vandaliel não apenas matou pessoas, mas também destruiu suas almas. Asahi não sabia que punição isso merecia, ou porque isso deveria ser perdoado. Então, por que ele não expressou esses pensamentos e, em vez disso, pediu a Vandaliel que parasse de usar magia de atributo de morte? Asahi acreditava que mesmo que Vandaliel concordasse em parar de quebrar almas, ele pensaria em uma brecha para capturar almas, selando as almas sem quebrá-las, destruindo apenas uma parte das almas, como memórias ou personalidades, separando as almas e aprisionando apenas uma parte delas. Asahi não tinha uma compreensão exata da estrutura de uma alma, se uma alma ficaria bem depois de ter apenas uma parte destruída, ou se era possível separá-la.
Rodcourt disse aos indivíduos reencarnados que suas almas retornariam ao seu reino divino imediatamente após suas mortes, em vez de vagar pelo mundo ou se transformar em mortos-vivos. Mas não se passou muito tempo desde que Asagi recebeu a mensagem dos espíritos familiares de nunca confie em Rodcourt. E como Vandaliel havia destruído a alma do Gungnir Kaido Kanata, isso significava que ele pelo menos tinha tempo suficiente para destruir a alma antes que ela retornasse. Se ele tivesse tempo suficiente para fazer isso, então era possível que ele também tivesse tempo para fazer outras coisas com a alma. Foi por isso que Asagi pediu a Vandaliel para parar de usar a magia de atributo de morte completamente, em vez de pedir que ele parasse de quebrar almas. A habilidade de Vandaliel de destruir almas estava claramente relacionada ao atributo morte. Assim, se Vandaliel se tornasse incapaz de usar o atributo morte, ele se tornaria incapaz de destruir almas. Claro, ele também acreditava verdadeiramente que profanar a dignidade dos mortos e brincar com eles era imperdoável. Ainda assim, eu queria perguntar se Perseus Samejima está seguro, disse Asagi. Isso não pode ser evitado, disse Tendou. Não há como sabermos sobre Sarua Legston. Se falássemos o nome dele ali, ficaria claro que ele é um indivíduo reencarnado e isso poderia até colocá-lo em perigo. O grupo de Asagi foi informado pelos espíritos familiares que Sarua Legston era Perseu, e ele estava atualmente morando em Talosheim com sua família. Mas não havia como dizer o que Vandaliel faria se soubesse disso, então o grupo de Asagi não conseguiu confirmar se Perseus estava seguro. Então, o que vamos fazer agora? Se você vai me dizer que vai se juntar ao grupo de Murakami para deter Vandaliel, estou fora, disse Tendou. Tendo, não há como eu pensar em fazer algo assim. Eu sempre teria que ficar de olho se me juntasse a esses caras, disse Asagi. Tendou nem precisava mencionar isso, juntar-se e trabalhar com o grupo de Murakami, que ainda estava atrás da vida de Vandaliel, estava fora de questão. Como grupo de Kanako, eles não eram confiáveis. Eu nem quero lutar contra Vandaliel em primeiro lugar. Eu só quero parar com os erros dele, disse Asagi. Para fazer isso, acho que precisamos pensar em uma maneira de fazê-lo abrir mão do atributo morte. Um método que não precisa do poder do Rodcourt. Um método que não precisa do poder de Rodcourt, você diz. Você mencionou isso quando estávamos conversando com Vandaliel, mas será que existe mesmo? Acho que não, disse Shouko. Provavelmente existem itens mágicos que selam a magia para serem inutilizáveis neste mundo, assim como havia no Origin, mas usá-los é definitivamente impossível. Sua mana está em uma escala completamente diferente, disse Tendou. Deveria haver disse Asagi com veemência em resposta a essas opiniões negativas. Claro, há uma razão para eu acreditar nisso. Vocês dois se lembram da mitologia deste mundo? A parte onde o rei demônio Guduranis foi selado. Pelo que ouvi sobre a mitologia deste mundo, o poder do rei demônio Guduranis era surpreendentemente semelhante à magia do atributo da morte. Sendo esse o caso, se usássemos o método que foi usado para selar o rei demônio, seria possível selar o atributo de morte de Vandaliel e a oitava orientação. Isso é, certamente possível. No mínimo, isso é verdade para selar os fragmentos do rei demônio, disse Tendou surpreso, concordando com as palavras de Asagi. Vandaliel realmente absorveu os fragmentos do rei demônio e os estava usando como se fossem parte de seu próprio corpo. Se isso o tornava equivalente ao rei demônio, então era possível que o método de vedação que funcionou no rei demônio também funcionasse em Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Mas parecia que Shouko ainda estava cético. É verdade, mas Vandaliel desfez aqueles lacres, não foi? Ela apontou. E você não pretende derrotá-lo, certo? Como você vai dividi-lo em pedaços e selá-lo? Isso é verdade, mas não pretendo usar o mesmo método para selar Vandaliel e a oitava orientação. Estou pensando que pode ser possível investigar o método usado para selar o rei demônio e aplicá-lo para selar apenas seu atributo de morte, disse Asagi. E se o método usado para selar o rei demônio puder ser aplicado assim, vamos compartilhar esse método com a Guilda dos Magos e as outras nações. Espere um segundo. Por que isso leva a compartilhar o método com outras nações? Tendou perguntou surpreso. Para garantir que o que aconteceu no Origin não se repita neste mundo, respondeu Asagi. Mesmo que sejamos capazes de selar o atributo de morte de Vandaliel, se figuras poderosas souberem da existência do atributo de morte, elas definitivamente tentarão adquiri-lo para si mesmas.
Precisamos espalhar um método que interrompa o atributo morte para evitar isso. Em Origin, mesmo após a morte de Vandaliel, o único usuário da magia do atributo morte, todas as nações continuaram pesquisando o atributo morte nas sombras. Era assim que o atributo da morte era útil. Na verdade, Vandaliel havia subido ao topo de uma nação inteira com o poder do atributo morte. Foi por isso que Azagi acreditava que uma maneira de selar o atributo da morte precisava ser espalhada para todas as nações, a fim de evitar uma corrida para pesquisar o atributo da morte neste mundo. Depois disso, uma vez que as figuras religiosas deste mundo declarassem o atributo da morte como uma torre proibida, as coisas poderiam não ser perfeitas, mas dariam certo. A religião tinha muito mais poder neste mundo do que na origem. Agora que você mencionou isso, parece que vai ser útil quando aquele Rikudo bastardo reencarnar aqui, disse Shouko, balançando a cabeça. Não que eu ache que ele possa completar sua pesquisa de atributos de morte. Rikudo, que ainda deveria estar vivo em Origin, era um homem nos escalões superiores dos Braves que secretamente continuou a pesquisa sobre o atributo da morte e puxou as cordas por trás do grupo de Murakami. Sim, Tendou hesitou por um momento, então assentiu. Não sei se realmente conseguiremos, mas vamos tentar, disse ele. Ele temia Vandaliel, mas a possibilidade de encontrar uma maneira de parar o atributo morte parecia muito atraente para ele. Ele não havia esquecido que tinha a opção de deixar o continente e cortar todos os laços, como Mal havia feito. Mas o que Tendou tinha visto do poder de Vandaliel era grande demais para ele fazer essa escolha. Mesmo se ele deixasse o continente Bangaia, ele realmente seria capaz de escapar de Vandaliel? Enquanto vivesse neste mundo, não teria que continuar vivendo com medo de que Vandaliel mudasse de ideia e viesse matá-lo? Para Tendou, que começou a sentir esse medo e desconforto, a sugestão de Azagi parecia uma esperança brilhante. Tudo bem, agora que você concordou com isso, vamos seguir com esse plano, disse Azagi. Embora eu diga isso, não é como se tivéssemos alguma pista para seguir. Bem, suponho que devemos olhar para algumas ruínas históricas, embora talvez não possamos gastar muito tempo fazendo isso. Azagi teve um mau pressentimento sobre isso. Vandaliel havia dito que ele era o governante de uma nação. Se ele continuasse expandindo sua influência, não haveria um dia uma grande guerra com o Império Amid ou o Reino Orbaum que engolfou todo o continente? Temos que encontrar uma maneira de parar o atributo morte para impedir que isso aconteça. E se ele descobrir que as outras nações têm uma maneira de parar o atributo da morte, ele pode ser mais cuidadoso, pensou Azagi. No mínimo, a paz pode ser mantida se ele se retirar do ducado de Sauron e se esconder na cordilheira. A verdade era que as forças de Alda, o deus da lei e do destino, já haviam começado a se mover. Mesmo que Vandaliel ficasse quieto dentro da cordilheira da fronteira, era possível que uma guerra envolvendo o mundo inteiro estourasse, mas Azagi não sabia disso. Na época em que Vandaliel procurava um navio no oceano, Amemiya Hiroto passava um de seus dias de folga dentro de sua própria casa. Mais de um ano se passou desde a batalha contra a 8ª Orientação e o desastre no Departamento Nacional de Defesa. A situação mundial estava mudando de maneira significativa. As relações entre as nações que enviaram tropas de forças especiais para a base da 8ª Orientação e os Braves se deterioraram e, embora parecessem reparadas na superfície, a verdade é que ainda estavam tensas. O presidente do Estado Federal renunciou, levando a uma eleição geral. Mesmo agora, a nação ainda estava sob pressão para mudar as administrações políticas e reconstruir o Departamento de Defesa. Nas Nações Unidas, houve um movimento para formar um tratado que banisse a pesquisa da magia do atributo morte em todas as nações membros. Hiroto também trabalhou para a assinatura do tratado, mas a oposição de um certo indivíduo impediu que fosse assinado e o tratado foi descartado no final. Mãe, Oji-san ainda não chegou, disse o filho mais velho de Hiroto, Hiroshi. Amemiya Narumi, cujo sobrenome havia mudado após seu casamento com Hiroto, sorriu para o filho. Você ama o seu Oji-san, não é, Hiroshi? Você não precisa se preocupar. Ele estará aqui em breve. Ele deveria ter folga hoje também, disse Hiroto ao filho. Mas pai, faz tanto tempo desde que vimos Oji-san. Você também não o vê há algum tempo, certo? Disse Hiroshi. Hiroto ficou abalado com essas palavras. Isso mesmo. Sim, faz um tempo que não o encontro em particular. Ele rapidamente suprimiu seu desconforto para que não aparecesse em sua expressão facial, mas parecia que Narumi havia notado.
No momento seguinte, o interfone notificou a família de um visitante. O Oji-san, que não visitava a família Amemiya há muito tempo. O Avalon Rikudo Ijiri sorriu calmamente. Acho que seria estranho dizer, há quanto tempo? Nos vemos no trabalho e ambos lidamos com a mídia com bastante frequência, disse ele. Sim, disse Hiroto. Mas eu quero que você entenda. Eu pensei muito em me opor a esse tratado de proibir a pesquisa sobre o atributo da morte. Aquele que se opôs ao tratado não era outro senão o próprio Rikudo, que atualmente era uma figura importante mesmo entre os escalões superiores dos Bravers. Conteúdo patrocinado. Agora que Minami Asagi e Indo Koe estavam mortos, Rikudo era aquele em quem Hiroto mais confiava, então sua oposição ao tratado foi devastadora. Mas agora, ele entendeu o ponto de Rikudo também. Proibir a pesquisa apenas nas nações que fazem parte da ONU não tem sentido. Não apenas isso, mas para preparar maneiras de impedir que outras nações e organizações criminosas em larga escala pesquisassem o atributo morte, você tinha que se opor. Essa é a sua razão, certo? Disse Hiroto. E somos apenas pessoas de uma única organização. Não somos políticos ou líderes de nações. As Nações Unidas rejeitaram o tratado por meio de votação, então o resultado não poderia ter sido alterado quer concordássemos com o tratado ou não, disse Narumi. Não é nada que vocês dois devam se culpar. Fico feliz que você entenda, Rikudo disse, sorrindo. Mas a verdade era diferente. Rikudo Ijiri estava pesquisando o atributo da morte em segredo, e ele simplesmente se opôs ao tratado porque prejudicaria sua própria pesquisa. Ele tinha figuras importantes e pessoas ricas de todas as nações, bem como vários indivíduos reencarnados, sob seu comando. Teria sido inconveniente que a pesquisa sobre o atributo morte fosse proibida na principal nação em que estava sendo realizada. Se o tratado tivesse sido assinado, o comércio, importação e exportação de drogas experimentais, medicamentos, itens mágicos e máquinas de análise que poderiam ser usadas na pesquisa de atributos de morte estariam sob monitoramento estrito. Se os planos de Rikudo fossem descobertos como resultado, tudo seria desperdiçado. É uma sorte para mim que Minami, Indo e Tendo se foram. As coisas são muito mais fáceis graças a isso. Parece que o destino me ama, pensou Rikudo. Sem saber que Asagi havia reencarnado em outro mundo, e Koe ainda o encarava amargamente do reino divino de Rodcourt, Rikudo acreditava que ele era um ser especial. Vamos deixar a conversa difícil por aí. Narumi, eu sei que é tarde, mas aqui está um presente de bebê, disse Rikudo, entregando a ela uma caixa lindamente embrulhada. Obrigado, disse Narumi, sorrindo enquanto pegava a caixa. Hiroto relaxou os ombros e começou a falar com Rikudo como fazia antes, como amigo. Oji-san, onde está o meu? Perguntou Hiroshi. Ei, Hiroshi, não diga coisas tão rudes, disse Narumi, repreendendo seu filho. Hiroshi-kun, o seu está aqui, disse Rikudo, pegando uma pequena bolsa. Obrigado. Hiroshi disse, pegando a bolsa e saindo correndo. Espere, agradeça a ele antes de abri-lo. Narumi gritou, indo atrás dele. Lamento que ele tenha crescido e se tornado um patife, Hiroto disse se desculpando. É bom que ele esteja saudável. Mas parece que ele não se parece com você, nem com aquele de quem tirou o nome, disse Rikudo. TLN. O kanji do nome de Hiroshi é o mesmo kanji do primeiro kanji do nome japonês de Vandalieu, Hiroto. Sim, parece ser o caso. Eu nunca o conheci, aquele cujo nome era parecido com o meu. Então eu realmente não sei muito sobre ele, disse Hiroto, pensando em Amamiya Hiroto, a quem ele nunca conheceu ou melhor, não conseguiu encontrar até Amamiya se transformou em um morto-vivo. A verdade é que eu também não me lembro muito dele, disse Rikudo. Como ele disse, ele não se lembrava de Amamiya Hiroto, mas fingiu se lembrar dele mesmo assim. Mas o que ele realmente pensava era como era cansativo continuar com esse ato para enganar Hiroto e os outros, mantendo seu relacionamento atual. Se eu deixasse tudo para o meu fantoche, metamorfo, eu esqueceria como manter minha atuação como virtuoso amigo íntimo de Amemiya, afinal. Continuando com o ato, Rikudo mudou de assunto. Pensando bem, você disse que seu segundo filho é uma menina. Ouvi dizer que o nome dela é Mei. Sim, eu não poderia chamá-la de Plutão, então mudei para um nome japonês, disse Hiroto. TLN. O kanji para Mei significa escuro, e também é o primeiro kanji da palavra japonesa para o planeta Plutão. Entendo. Deide Guidance ainda tem muitos fãs, incluindo Plutão e Baba Yaga.
Você deve ter cuidado com as pessoas ao seu redor, Rikudo advertiu. A propósito, ela já passou pelo exame de atributo? Em Origin, onde existia ciência e magia, era importante aprender com quais atributos os próprios filhos tinham afinidade. Assim, em nações desenvolvidas, era normal que crianças pequenas tivessem suas propriedades de mana examinadas. Não, ela não tem nenhum ano, então ainda não fez o exame. Se eles são muito jovens, o mana geralmente é muito fraco e as máquinas não podem dizer qual atributo eles são, disse Hiroto. Agora que você mencionou, você está certo. Neste país, se bem me lembro, o exame é feito a partir dos 3 anos de idade, certo? Mesmo que ela compartilhe um nome com Plutão, não há como ela ter qualidades para o atributo morte. Talvez eu esteja pensando demais nas coisas, pensou Rikudo. Naquele momento, dentro de uma cama em outro quarto, as pálpebras de Mei se abriram de repente. Seus olhos eram totalmente negros, incluindo as partes que deveriam ser brancas. Mas ela piscou e seus olhos voltaram à cor normal. E então ela fechou as pálpebras e voltou a dormir. Não havia um único ser observando esse fenômeno pequeno, mas bizarro, nem mesmo os deuses. Conteúdo patrocinado.